Olá, meus amigos, mais uma devocional das boas saindo pra gente no Antigo Testamento. Hoje a gente vai falar sobre contrariando expectativas. O texto base está dividido em algumas partes. A primeira em 2 Samuel, capítulo 15, vou ler dos versículos 1 a 14. Fala o seguinte: a revolta de Absalão. Depois disso, Absalão mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade, onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia dizendo: Senhor, eu sou da tribo de Israel. E Absalão respondia: Olhe, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Absalão também dizia: Ah, se eu fosse o juiz daqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou pedido poderia me procurar e eu faria justiça. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e beijava. Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo de Israel. 4 anos depois, Absalão disse ao rei Davi: Deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Enquanto estava morando em Jesur, na Síria, eu prometi que, se o Senhor me trouxesse de volta para Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. Vá em paz, disse o rei Davi. E Absalão, e Absalão foi a Hebrom, mas enviou mensageiros a todas as tribos de Israel para dizerem o seguinte: Quando vocês ouvirem o toque das cornetas, digam: Absalão se tornou o rei de Hebrom. 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam nada daquele plano e foram de boa fé. Enquanto estava oferecendo sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo. Aitofel era um dos conselheiros de Davi, pai de Absalão. Assim, a revolta contra o rei Davi ficou mais forte, e os seguidores de Absalão aumentaram. Então veio um mensageiro e contou ao rei Davi que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão. Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: Se queremos escapar de Absalão, temos que fugir agora. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui, vai nos vencer e matar a todos que estiverem na cidade. Então, nesse primeiro ponto aqui, a gente só esclarecendo, Absalão era o terceiro filho de Davi. Davi era o rei de Israel e Absalão estava com o olho grande ali no trono do pai dele. Nesse primeiro texto aqui, nos versículos 3 e 4, a gente vê aqui que Absalão está jogando um verde, uma indireta para o pessoal. Ah, se aqui tivesse um juiz, eu poderia assumir essa causa. E ficou falando aquilo ali para que o povo favorecesse Absalão lá com o rei Davi. Olha, esse homem aqui, ele pode ser um bom juiz para nós. Enfim, e ele foi ali jogando um verdinho no povo. No verso 5 ele faz igual político. Político desses que tem falso interesse, que finge se interessar pelas pessoas, mas na verdade está querendo só aquele cargo. E aí eu peguei um comentário da Bíblia CPAD que fala o seguinte: a estratégia política de Absalão era conquistar o coração das pessoas com a sua aparência. Nos versículos mais para trás, no texto anterior, fala que ele tinha uma aparência muito chamativa e que as pessoas gostavam dele. E, deixa eu ver aqui, com a sua aparência, com uma aparente preocupação com a justiça e muitos abraços amigos, bem político. Muitos se deixaram enganar e mudaram a submissão de Davi por Absalão. No versículo 9 a gente vê que ele dá aí o golpe de estado, né? Que ele rouba ali o trono do pai. E no versículo 14, Davi tem que fugir para não ser morto por Absalão, seu filho. E aí então vem o segundo texto, que é 2 Samuel, capítulo 18, versículo 5, que fala o seguinte:
ele deu a seguinte ordem a Joabe. Davi dá uma ordem para Joabe, Abisai e Itai, que são os seus líderes ali, pessoas que lideravam o exército para Davi. Ele dá uma ordem que é a seguinte: se vocês gostam tanto de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. Por que ele fala isso? Os oficiais de Davi, que eram esses três aqui, iriam atacar os israelitas. E quem estava liderando os israelitas naquele momento era Absalão. E é como se Davi estivesse falando o seguinte: olha, o meu filho ele pode ter desejado me matar, ele pode ter tentado me matar, ele pode ter roubado o meu trono, ele pode ter usado de mentiras, de chantagens, de politicagem para poder herdar o meu trono e pode ainda ter jogado o povo contra mim. Inclusive, se a gente volta também capítulos atrás, a gente vê que Absalão mata um irmão dele, que chamava Amnon. E Davi ficou extremamente triste. E ainda é como se ele estivesse falando: olha, apesar ainda dele ter matado o irmão dele, o meu filho, apesar de tudo isso, eu quero que vocês tratem ele com delicadeza. E aí vem o terceiro texto, 2 Samuel capítulo 18, versículos 9, 14 e 15, que fala o seguinte: de repente Absalão se encontrou com alguns soldados de Davi. Isso já lá no meio da guerra. Absalão ia montado numa mula, e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. A mula continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Aí acontece que Joabe chega e fala o seguinte: eu não vou perder mais tempo com você. Joabe então pegou 3 lanças e enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. Então 10 dos soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então, nesse momento, Absalão, filho de Davi, é morto por Joabe. A ordem era para que tratasse com delicadeza. E aí a gente fecha um quarto texto, 2 Samuel 18, 33, que fala o seguinte: o rei Davi ficou profundamente triste quando soube da notícia. Subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar. Ele andava de lá para cá e gritava: ah, meu filho Absalão, Absalão, meu filho, eu preferiria ter morrido no lugar do meu filho. Eu preferia ter morrido no lugar do meu filho. A reação de Davi diante de uma pessoa que fez tanto mal a ele, ainda mais sendo seu filho, foi essa: eu preferia ter morrido no lugar do meu filho. Isso só me remete àquele texto que Paulo escreve aos Romanos, lá no capítulo 5, versículos 6 a 8, que eu quero ler com vocês, que fala o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos e em pecado, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, mas por um injusto será que alguém ousará morrer? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O fato é que nesse texto de Romanos é como se nós fôssemos Absalão, os traidores, os maus, os ímpios, os injustos, e Davi é como se fosse Jesus. Mas nesse caso Jesus ele vai além. Ele não só diz que eu morreria por ele, mas de fato ele morre pelos injustos. Jesus ele contraria as expectativas, assim como Davi contraria quando ele fala isso. Quando ele fala: eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Jesus morre por pessoas pecadoras como eu e você, pessoas que se deixam levar por desejos, pessoas que se deixam levar por vontade de pecar acima da vontade de estar com o próprio Deus. Quantas vezes nós nos desviamos do caminho do Senhor e às vezes nós mesmos falamos assim: não tem como, eu não consigo. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma oração para Deus, falei assim: Deus, eu não consigo não querer pecar. E eu lembro que eu falei isso com tanta verdade, e o que eu senti da parte de Deus foi como essa frase que Davi falou: tratem o meu filho com delicadeza, com justiça, mas com delicadeza. E o que eu posso tirar disso aqui
é que Deus manda Jesus para pagar as nossas dívidas. Deus, ele manda Jesus para contrariar as expectativas e dar para a gente algo que a gente não merecia. Isso chama graça, é o favor imerecido de Deus. Absalão não merecia justiça conforme Davi. Absalão não merecia essa palavra de amor. Ele não merecia que Davi falasse que morreria por ele. Nós não merecíamos que Cristo morresse por nós. Mas ainda assim ele nos amou dando a vida dele por nós, pagando as nossas dívidas de pecado, contrariando todas as expectativas. É isso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.